Nos últimos anos, a A24 criou uma base de fãs que normalmente estúdios de cinema, principalmente estúdios de cinema independentes, não conseguem criar. Boa parte disso vem do fato de que os fãs do cinema de terror normalmente são bastante fiéis ao gênero, e a A24, por mais que ela faça filmes de diversos gêneros diferentes, ela se especializou em fazer filmes de terror. E mais do que isso, fazer filmes de terror que são filmes bastante contemporâneos, tanto que foi, em parte, os filmes dessa distribuidora e produtora que criaram, nos últimos anos, dois termos dos quais eu não gosto muito, que ajudam a falar dos filmes que ela produz, que são o Elevated Horror, ou horror elevado, e o segundo é o pós-horror. Os dois falariam sobre filmes de terror que não são só filmes de terror, que não estão se propondo só a assustar, só em fazer você ficar com medo, mas muitas vezes em desenvolver um clima melancólico, um clima de tensão constante, ao invés de ficar te assustando com jump scares a cada 2 minutos. E eu não gosto desses termos porque, se você for pensar em toda a história do cinema de terror, o cinema de terror sempre fez isso. Porém, não dá pra negar que essa é a proposta de boa parte dos filmes da A24, da A24, e o filme Man, que é dirigido pelo Alex Garland, de Ex Machina e de Aniquilação, está enquadrado nessa proposta. E essa proposta desses filmes mais atmosféricos de terror, normalmente eles apostam num tripé que é desenvolver uma atmosfera de tensão constante para lidar com questões familiares, pessoais dos personagens e, se possível, desenvolver temas que são relevantes, contemporaneamente falando, e que são temas importantes, digamos assim. E esse filme aqui é um filme do qual eu gostei muito, apesar de ele fazer muito bem as duas primeiras coisas, de criar uma atmosfera de tensão e também de investir na melancolia para falar dos traumas da protagonista, mas por outro lado, por mais que ele seja eficiente até certo ponto para desenvolver os temas que ele tá desenvolvendo, ele não se aprofunda tanto quanto poderia. Harper, vivida por Jessie Buckley, acabou de experimentar uma tragédia pessoal e, para se curar do trauma, decide se mudar temporariamente para uma casa afastada no interior. Lá, porém, ela se vê em uma série de situações constrangedoras e ou potencialmente perigosas com os homens da região, que têm todos o mesmo rosto, o de Rory Kinnear. O fato de todos os homens daquela região terem o mesmo rosto e do título do filme ser Men, ou homens no plural, já deixa claro qual é o tema que o filme tá tentando desenvolver, que é a ameaça que muitas vezes nós homens representamos para mulheres. E antes que você responda com nem todo homem, é óbvio que nem todo homem, mas pense no seguinte: uma mulher sozinha à noite no escuro, se ela vê você se aproximando, é óbvio que imediatamente a reação dela vai ser se armar, apressar o passo, porque ela não sabe quem você é e ela já vai se colocar numa posição de medo de uma ameaça que pode acontecer ou não, mas que é melhor se prevenir. E o filme tenta desenvolver essa lógica através de vários elementos, mas inclusive com o fato de todos os homens terem o mesmo rosto. E a atuação do Rory Kinnear é impecável, porque ele não só consegue fazer com que todos os homens sejam diferentes, mas ao mesmo tempo tenham a mesma esquisitice que faz com que ela se sinta sempre desconfortável diante deles. No começo do filme, aliás, eu acredito que tem várias situações que são muito eficientes, de maneiras diferentes com as quais esses homens fazem com que ela se sinta desconfortável. Seja elogiando demais, seja se mostrando um pouco invasivo demais, de querer comentar coisas que eles não foram convidados a comentar, ou encarando ela por mais tempo do que é normal e confortável. Enfim, o filme cria essa atmosfera também através da maneira que aqueles caras tratam a protagonista. Rapidamente, porém, o filme se transforma em um filme do subgênero que é bastante frequente no cinema, que é o subgênero homem caça mulher, isso dentro do cinema de terror. Mas é claro que a atmosfera opressiva que vem do drama da protagonista e também das situações nas quais ela se coloca, e até uma atmosfera meio onírica que o filme cria, já o colocam numa situação diferente do que os filmes clichês desse subgênero. As locações ajudam a criar essa sensação de isolamento, e é claro que tudo que a gente vê nos flashbacks e também na atuação da Jessie Buckley, que pra mim é uma das grandes atrizes
contemporâneas deixam bem evidente que a tristeza, a tentativa dela de lidar com o trauma, a catástrofe que ela experimentou, dão o tom da narrativa juntamente com o desconforto diante daqueles homens e não necessariamente o terror puro e simples, apesar de, e aqui eu não tô dando spoiler, mas no final do filme, eu não vou falar o que acontece, ter uma cena que é muito forte e muito eficiente do ponto de vista de terror mais grotesco, mais explícito, de body horror, né, de terror corporal e que é bastante escatológico e que funciona muito bem, não só tematicamente, como também visualmente e do ponto de vista de impacto do terror. Eu acredito sim que a partir do momento que você já passou por essa fase das situações de desconforto da protagonista e que já tá claro qual que é a questão com aqueles homens e com eles terem o mesmo rosto e etc, a crítica do filme acaba se esgotando um pouco antes do filme se encaminhar pro seu desfecho, então acaba virando um pouco repetitivo e a gente percebe que essa ideia principal do filme, ela não tem bala na agulha, digamos assim, usando um termo informal, claro, pra aguentar o filme inteiro. É um filme bastante opressivo, é um filme que faz você se sentir mal, você ficar pra baixo. E muitas vezes as pessoas falam, ah, não gostei de filme X porque o filme não me emocionou, ou não gostei do filme X porque eu não me senti bem assistindo. Mas, muitas vezes, o que o filme quer fazer não é te emocionar, não é fazer você se sentir bem, pelo contrário, é fazer você se sentir pra baixo, destruído depois de assistir ao filme, e é isso que Man faz muito bem. O Alex Garland não é dessa vez que ele decepcionou. E quando vocês assistirem ao filme, eu quero que vocês me digam se vocês também gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nesse vídeo, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, curte esse vídeo, clica no sininho e em sempre, pra sempre receber as notificações de vídeo novo, me segue lá no Instagram e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!